Bom, vou dar início, então, à abertura desse evento, e é com grande alegria, né, que a gente está começando essa live, a terceira e última live desse ano de 2020. Essas lives, elas materializam um esforço de formação do Acaia Pantanal para os professores do Pantanal. Então, claro que a gente tem uma visão ampla, né, de todas as escolas, né, de campo, mas em especial esse nosso carinho pela formação dos professores do Pantanal. Hoje a gente vai reunir pela primeira vez duas pessoas muito especiais para essa live, né, para tratar de um tema muito complexo e muito desafiador, que é a alfabetização. Então, teremos juntas hoje a Márcia Sambugari e Rosaura Soligo. Então, agradeço a presença aí de todos que já chegaram, né, daqueles que ainda vão se juntar a nós, e desejo a todos um encontro bem bacana, bem gostoso, um bate-papo bem interessante para nós, tá bom? Vou passar a palavra, então, à Renata, que vai fazer a apresentação das nossas convidadas. Um abraço. Olá, boa noite, todo mundo. Que delícia estar aqui de novo com vocês. Para mim é sempre um prazer começar uma live de novo, né? Como a Silvia disse, essa é a nossa terceira, e uma live que é feita especialmente para vocês, né? Vocês, professores do Pantanal. Claro que a gente tem convidados de outros lugares, estou vendo gente de São Paulo aí, gente de Brasília, enfim, temos alguns convidados outros que também se interessaram por essa temática, né? Afinal de contas, hoje a gente tem duas pessoas muito legais aqui com a gente, né? A Márcia e a Rosaura, que são duas super feras de alfabetização, que eu acho que é uma temática que todo mundo sempre quer saber mais, né? A alfabetização nos desafia sempre, né? Quando a gente está lá em sala de aula, não tem nada que nos dê mais angústia do que você, por exemplo, ter um aluno que não se alfabetiza, né? Isso vai dando muita aflição, né, para um professor, isso gera uma vontade grande de que esse aluno aprenda, né? Então, eu acho que essa live vai ser um momento muito especial da gente poder conversar. Eu espero que vocês façam muitas perguntas aí no chat, comentários, mas, gente, olha, o legal da live é quando vem pergunta, né? Eu vou falar para vocês, porque quando a gente fica sem pergunta, a gente só escuta e fica por isso mesmo, né? Então, eu acho bacana vocês trazerem essa demanda, não precisam ter medo, a gente está aqui para entender, e eu vou contar para vocês, as dúvidas de vocês são de todo mundo. A gente acha que às vezes só a gente que não sabe como fazer, mas não é verdade, não. Todo mundo está no mesmo barco, né? Então, para começar, eu acho que já dá, a gente está com bastante gente aí. Estou vendo o Dilson chegando. Eba, que delícia, quanta gente bacana por aqui. Eu vou apresentar a Márcia, que para muitos de vocês nem precisaria. A Márcia Regina do Nascimento Sambugari. Ela é formada em pedagogia pela UFMS, é mestre em educação pela Unesp e doutora em educação pela PUC de São Paulo. Ela é professora associada da UFMS, com atuação no curso de pedagogia e no mestrado do programa de pós-graduação em educação do campus do Pantanal, em Corumbá. Atualmente, ela coordena o curso de especialização em alfabetização e letramento oferecido a professores das redes de ensino de Corumbá e Ladário. Deve ter gente de Ladário por aqui também, né? Além do pessoal de Corumbá, que bom. A Márcia também atua nas áreas de alfabetização, letramento e formação de professores, articulando o ensino e a pesquisa de extensão. Gente, tomara que nossa noite seja bem agradável. Márcia, é com você agora. Um bom momento para você e espero que suas palavras nos inspirem ainda mais. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer, né? É uma honra muito grande estar nesse momento, dialogando aqui com a Rosaura Soligo, minha bibliografia, né, minha referência,
nas leituras, também dos meus alunos, então, quero externar, né, essa gratidão de compartilhar esse momento. Agradecer a Silvia, né, a Renata, por esse convite, e a gente poder dialogar um pouco, né, e que a internet corumbaense, pantaneira, contribua, né, a gente está passando uns momentos, assim, complicados, de conexão, mas parece que vai dar tudo certo, né? E a minha fala, quando a Renata entrou em contato comigo, eu fiquei, né, pensando de buscar a voz, né? Então, a minha fala hoje é um pouco a representação aí da fala de vocês, né, professora, professor que respondeu a um questionário, que a gente aplicou um questionário, eu falo a gente, porque a minha orientanda do mestrado, Natiele Nobre, contribuiu, porque, na verdade, faz parte de um projeto de pesquisa, formação e práticas, iniciação e constituição da docência em contextos de alfabetização, formação e práticas, é um projeto a qual ela está vinculado também. E aí nós fizemos esse questionário, né, pensando, né, nesse contexto bem singular e rico que nós temos aqui em Corumbá, né, com escolas, porque às vezes a gente fala o professor no Pantanal, e isso me desconstruiu no primeiro seminário, ser professor no Pantanal, porque às vezes a gente, né, fala, professor no Pantanal somente lá, né, o que está lá na Ribeirinhas, não, é todo esse contexto aqui peculiar que nós vivemos. Então, a região, né, estamos numa região fronteiriça, e aí nós incluímos também Ladário, que está na região fronteiriça, né? A gente sempre fala de Corumbá, mas também enviamos os professores, né, que trabalham nos 3 primeiros anos do ciclo de alfabetização, e trazendo também a escola, não fechamos, né, a escola pública e a particular também, né? E aí, aqui, então, eu trago um pouco, a gente teve o retorno de 142 professores, aqui não vou, né, situar, mas só de uma forma geral, e nós, como procedimento metodológico, a gente utilizou nuvem de palavras, né, que qual é o objetivo? Você verificar a frequência dos termos, né, das palavras, então, algumas questões a gente pediu para que respondesse em 2 palavras o que é, por exemplo, ser professor, né, no alfabetizador no Pantanal, quais os desafios, e outras questões, né, textuais, que responderam, e também nós colocamos no sistema para buscar, né, quais as palavras mais fortes, né, a imagem, né, a frequência aí, dessas palavras. E aí, então, a gente organizou em eixos, e eu vou trazer um pouco esses eixos, que são os eixos, né, ser professor alfabetizador no Pantanal, conhecimentos e saberes necessários, desafios do trabalho pedagógico, a leitura escrita no ensino remoto, e as expectativas sobre o trabalho pedagógico sobre a leitura escrita nesse retorno, né? Então, o que é ser professor alfabetizador, professora alfabetizadora, nesse nosso contexto? E aí, assim, eu digo nesse nosso contexto, porque eu falo que eu já virei corumbaense, né? Estou desde e claro, indo e vindo, né, com as formações, o mestrado e tal, mas tomei o caldo de piranha e voltei, né, assim que o pessoal fala, né? Voltei aqui para Corumbá, trabalhei 12 anos como professora alfabetizadora, né, em escolas, e aí, então, a gente tem, né, um pouco esse conhecimento, né, dessa realidade e dos desafios também. Então, no próximo slide, Paulo, eu trago aí o que é ser professor alfabetizador no Pantanal. E aí tem a imagem das palavras, então as palavras que estão maiores são as que mais se destacaram, foram as que tiveram mais frequência. E aí eu quero destacar, então, né, que os professores, que eu vou falar de uma forma geral, né, pois, né, destacou que é desafiador.
Então, ser professor, né, em contexto aí pantaneiro, contexto fronteiriço, é desafiador, é um desafio, né? É também dedicação, né, e é um constante reinventar, e é necessário um comprometimento. E aí eu vou, então, relacionar esse ser professor com os conhecimentos e saberes, né, que os professores colocaram, que é o próximo slide. Quais conhecimentos, então, diante desses desafios, né, dessa dedicação desse professor, desse reinventar-se, porque, na verdade, tem uma relação, né, embora eu trouxe slides, mas tem uma relação, né, do ser, desse conhecimento, desses saberes, os desafios e aí as possibilidades, né? Então, quais são esses conhecimentos e saberes? E aí foi bem interessante, porque alguns até foram descrevendo, colocando situações, né, no Pantanal. Então, na cidade você vai trabalhar o trânsito, mas no Pantanal tem a questão da navegação, então tem as especificidades de cada realidade. Então, nós temos várias realidades. Então, a questão da cultura, né, da história local e da comunidade. E aí, aqui eu destaco que, por exemplo, nós temos várias escolas das águas, né, que aqui é intitulada a Escola das Águas, e o campo, né, água, campo, terra, né, mas mesmo nas escolas das águas, pelos vídeos que a gente também assistiu de algumas professoras que enviaram, né, tem as suas especificidades também, né, então, esse conhecimento, né, da realidade da comunidade. Então, as especificidades da região, né, a cultura, a tradição, o trabalho a partir dos ciclos aí de cheia, né, da seca, os fenômenos, a valorização dos conteúdos locais de uma região fronteiriça e pantaneira, conhecer um pouco o espanhol. Então, isso ficou bem forte, né? Nós temos bastante alunos bolivianos nas nossas escolas, então o desafio, né, do professor ensinar para essa criança a segunda língua, porque a primeira língua dele é o espanhol, né? Então, como alfabetizar? E aí, é interessante, tiveram vários depoimentos nesse sentido. Conhecer como funciona a comunidade no Pantanal, né, e uma questão fundamental é a formação constante desse professor. Então, ele buscar sempre os conhecimentos, né, para o trabalho. E a oralidade, a prática de leitura, a produção de texto, número e operações. Então, esses conhecimentos articulados a esses saberes. Então, alguém até destaca assim, a gente precisa trabalhar o conhecimento local articulado ao conhecimento que ela intitula como oficial. Então, fazer essa mediação, né? Isso evidencia que ensinar a ler e escrever não é apenas ensinar a codificar e decodificar. É necessário que tenha sentido para o aluno, que as práticas de oralidade, de leitura e escrita estejam voltadas para a realidade dos alunos. E que a realidade é essa? Né? Temos uma riqueza cultural enorme que precisa ser levada em conta, porque nós temos muitas peculiaridades. E aí, a importância, então, desse processo de alfabetização ser contextualizado. Então, trazer as práticas sociais de leitura e escrita. Aí fala, mas não tem acesso. Mas eu preciso conhecer que acesso as famílias têm, essas crianças têm. Eu achei tão bonito que eu falei que ainda vou transcrever uma fala de uma live, eu não sei se foi do lançamento do livro da Magda Soares, que ela fala do trabalho dela lá em Lagoa Santa, e que as crianças, desde bebês, já têm acesso aos livros. Então, é papel, né, da escola. E isso a gente vê, né, o trabalho aí de levar, então, o esforço, né, eu vi várias notícias, né,
desse esforço nas escolas ribeirinhas, os professores levando e lendo histórias, né, para as crianças. A gente sabe que nesse momento de ensino remoto, esse momento de distanciamento, isso é muito difícil, mas tem que se destacar aí esse exercício, né, que algumas escolas têm feito para chegar. E aí a Magda diz que hoje as crianças não têm esse acesso nas famílias. E quem sabe, então, essa é a esperança delas, que os filhos dessas crianças sejam diferentes, que eles tenham o gosto, o prazer pela leitura. Por quê? Porque eles estão tendo esse acesso. Então, isso é uma responsabilidade nossa, né, de levar. Então, alfabetizar não é simplesmente a gente ensinar, né, o Baba e Bobu, as famílias silábicas, precisa ter esse sentido, né, partir realmente do texto, né. E aí, então, vamos para o outro slide, que são os desafios sobre o trabalho pedagógico com a leitura e a escrita no sistema remoto. E aí, se vocês verem, né, qual a palavra que saltou aí nos desafios, né? A internet. Então, acesso à internet, acessibilidade, garantir o acesso a alunos. Então, eu sinto assim, um grito, né, dos professores nessa angústia, né, desse problema do acesso mesmo, que teve no primeiro momento, e claro, o município, a rede municipal foi aí encontrando caminhos, e não só a questão porque a gente sabe que, acho que num estudo que foi feito, 60% não tinha acesso, né, à internet, a dispositivos, mas foi feito todo um esforço, né, dos professores de preparar esse material. E aí uma questão que eu quero destacar é a questão fronteiriça, né, porque a fronteira fechada, então também isso apareceu, né. Então, a dificuldade maior com relação à entrega das atividades, não saber como o meu aluno está se saindo, né? Não tem como eu passar um feedback. Então, essa preocupação. Mas, por outro lado, alunos que moram, né, do outro lado da fronteira, não pegam as atividades, não têm acesso à internet. Então, essa questão também ficou bem evidenciada, né, como desafio. E a questão do avaliar, né? Então, como avaliar? Então, eu falo sempre que nós estamos no momento do desconhecido, né, do reinventar. Então, a avaliação será diferente também, né? Não dá para a gente partir daquela avaliação tradicional, então a gente precisa buscar o que é que essas crianças estão aprendendo em casa também. Então, o papel, né, da família, essa relação da família foi colocada também como desafio, porque também não dá para a gente transferir para a família toda a responsabilidade, né? Então, tá aqui, tem que fazer, a semana que vem traz, considerando todas as situações, né, que essas famílias também estão vivenciando, e as crianças, né, porque as crianças, acho que sofrem muito, né, eu tenho 2 filhos, né, que a questão da escola, né, da importância da escola na vida deles. E aí eu vou para o último slide, Paulo, que é a expectativa. Então, diante desse ser professor, desses conhecimentos que eu preciso levar em conta e os desafios, qual a expectativa com relação a esse retorno? Né? O que esperar? E aí tem algumas palavras também estão, né, saltam aí nessa imagem, né, da nuvem de palavras, que é
planejamento, diagnóstico, determinação e esperança. Apareceu frustração também, nesse sentido de o que esperar. Mas aí eu vou fazer uma relação com a questão do planejamento, né? Um novo, né, que a gente vai precisar, enquanto escola, né, aí voltando à questão do coletivo, né, desse trabalho coletivo, e o que o Ibernon também traz, né, das situações problemáticas, a gente tem um problema geral, né, num contexto aí, vamos dizer aqui de Corumbá ou de Brasil, mas nós temos as situações problemáticas, né, que são situações de cada escola, de cada espaço, de cada sala, de cada, por exemplo, as situações do primeiro ano, as situações do segundo. Então, vai ser um momento, né, que a gente vai precisar planejar, né, pensando nessas necessidades. Não dá para planejar pensando na BNCC, primeiro, né? Então, a gente tem aí a base. Então, os conhecimentos, né, que a gente precisa ter para cada nível, né, para cada ano. Então, não é possível. É algo que a gente, professor Luiz Carlos de Freitas, tem trazido bastante isso, né, nas discussões dele também, que essa necessidade desse planejamento a partir das situações de cada escola, né? Então, a escola do campo, sim, mas cada espaço, né? Claro, a gente vai trabalhar de uma forma geral, mas tentar atender a cada situação, a cada peculiaridade. Então, a gente percebe, assim, essa riqueza, né, que a gente tem aqui no Pantanal, né, de situações, e mesmo na cidade, né, a gente tem a escola Beira Rio, a escola da parte alta e a escola central, que são também realidades diferentes. E aí, claro, a escola mais próxima, bom, a gente já está no contexto de fronteira, né, como eu disse, Neladário também está, que a gente às vezes acha que a fronteira é só lá quem está próximo, né, à fronteira, aquele limite. Então, são vários desafios que nós temos, né, e principalmente, né, quero ressaltar na voz, né, desses professores que responderam, que é isso mesmo, né, é essa determinação, reconhecer que precisamos planejar a partir do hoje, e não do ontem, das atividades que eles fizeram, mas o que nós queremos. E aí eu preciso de metas, né? Eu preciso pensar onde eu quero que o meu aluno chegue, né? Mas não das metas, das habilidades da BNCC, mas das metas do trabalho, do conjunto, vamos dizer assim, né? Da realidade que eu tenho, da turma que eu tenho. Eles estão, como eles estão, é o primeiro ponto, e onde eu quero chegar, né? Mas esse onde eu quero chegar é considerando toda essa situação que nós vivemos, porque eu sei que tem toda a pressão das avaliações externas, de cumprir, né, hoje o currículo, né, a BNCC, mas nós temos que considerar também, né, se queremos de fato, né, que essas crianças façam uso social da leitura e escrita, a gente precisa buscar trabalhar a partir dessas necessidades deles. E aí eu concluo, então, né, a minha fala, e agradeço esse momento de diálogo. A fala da Márcia foi muito instigante. Márcia, obrigada pelo que você trouxe aqui. A gente vai ter um tempinho depois para fazer as perguntas para ela, né? Eu queria lembrar que essa é a nossa terceira live desse ano, que foi organizada pelo Instituto, pelo Acaia Pantanal e pelo Núcleo Bocaiúva, que é um grupo de estudos sobre educação do campo que a gente criou esse ano, justamente para trazer ações de formação para vocês de alguma maneira. E as nossas ações esse ano foram
essas 3 lives que a gente teve, né? Elas estão disponíveis no nosso canal, então quem perdeu as 2 primeiras podem ir lá olhar. Então, agora eu vou trazer a nossa querida Rosaura Soligo e agradecer a participação dela também de estar aqui. A Rosaura é formada em Psicologia e Pedagogia, mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp e coordenadora de projetos do Instituto Abapuru. Ela foi formadora na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na gestão do Paulo Freire. Coordenou a Escola Cooperativa da cidade de São Paulo. Integrou a equipe de consultoria de programas de formação e orientação curricular do Ministério da Educação, com destaque especial para o PROFA, que é um programa específico para a formação de professores alfabetizadores. E, atualmente, ela desenvolve grupos independentes de formação continuada, cursos de extensão na Unicamp e assessoria para instituições educativas públicas e privadas. Com vocês, Rosaura Soligo. É uma alegria estar aqui com vocês, tratando de um tema que tem consumido boa parte da minha energia boa, né, nos 42 anos de educação que eu tenho. Muito do que eu fiz na minha vida profissional teve a ver com alfabetização, seja como professora, como formadora de professores alfabetizadores ou coordenadora pedagógica deste ciclo de alfabetização, produção de material nessa área. Então, é algo que eu gosto muito e estar aqui com vocês é realmente um momento especial para mim. É também muito bacana, e eu devo agradecer às companheiras que me trouxeram para essa roda, a Renata, a Silvia, a possibilidade de estar aqui desfrutando também da presença da Márcia, e vamos combinar aqui algumas falas iniciais para depois poder abrir o debate e vocês poderem, então, colocar suas questões também e tudo mais. Eu achei por bem tratar, nesse momento, de 3 pontos, né, que eu vou apresentar de início para vocês, uma vez que a Márcia fez uma belíssima exposição de um trabalho bacana, né, que trouxe a voz dos educadores das escolas das águas nesse instrumento que ela utilizou para poder identificar um pouco que realidade que hoje se vive, as opiniões e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho de 3 pontos que se articulam em torno da ideia de que a boa proposta pedagógica é aquela que está ajustada às necessidades e às possibilidades daqueles para os quais ela se destina. Seja uma proposta pedagógica na sala de aula, seja uma proposta pedagógica de formação de educadores que vão, por sua vez, trabalhar com os seus meninos e meninas na sala de aula, né? Então, durante todo o tempo que eu tenho me dedicado à formação de professores, e antes também, quando eu trabalhava com crianças, a minha grande questão sempre foi como fazer o trabalho acontecer de uma maneira que possa potencializar a aprendizagem o mais possível. Essa sempre foi minha questão, então, é uma abordagem, digamos, metodológica, né? O jeito de fazer é o que tem me feito refletir sobre as formas de contribuição que são possíveis, tanto na sala de aula para as crianças, quanto nos grupos de formação para os professores. Então, um dos aspectos é esse, que qualquer proposta só terá qualidade se tiver ajustada àqueles para os quais se destina, né? Um outro aspecto que eu quero destacar também para vocês é que
a despeito do que muitos pensam, dizem e fazem, né? Ensinar a ler e escrever não é fácil. É uma das tarefas mais difíceis que existem, isso de trazer para o mundo da escrita aqueles que ainda não conseguem desfrutar da possibilidade de transitar nesse mundo de maneira autônoma, independente, né? Então, isso não é algo fácil. E um outro aspecto, aí tem mais a ver com a especificidade das escolas das águas e das escolas do campo de um modo geral, que é o que fazer no retorno desse processo que a gente viveu de isolamento social, que nos pegou, como a gente diz, de calças curtas, né? E que fez com que a gente saísse produzindo aquilo que era possível nas condições que tínhamos e nem sempre ficamos satisfeitos com o resultado que obtivemos, mas, enfim, fizemos o nosso melhor. E aí estamos hoje ainda em pleno processo de isolamento e daqui a pouco, esperamos, voltaremos e o desafio é pensar como fazer, então, já que boa parte do tempo os meninos e meninas ficaram fora da escola, né? Tendo acesso, às vezes, mais, às vezes menos, aquilo que a escola fez chegar lá em suas casas, né? Então, assim, essa questão que a Márcia também falou, das especificidades, né, das escolas das águas, que tem também as especificidades que a gente pode verificar nas escolas do campo, nas escolas urbanas, tudo isso é da maior relevância a considerar. Porém, isso está na contramão da tradição que se tem na educação, lamentavelmente, né? Por quê? Porque a perspectiva que foi se construindo como predominante é a de que o foco precisa estar no que ensinar, quando, na verdade, se a gente tiver em perspectiva considerar as especificidades, ajustar as propostas às necessidades e possibilidades de aprendizagem daqueles para os quais se destinam, o contrário, o foco não está no ensino, não está no que eu devo ensinar, mas está no que eu posso fazer para garantir que esses meninos e meninas aprendam mais e melhor por obra da minha ação pedagógica, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque de fato, considerar os sujeitos da aprendizagem, que são as crianças, adolescentes e jovens que estão na escola, mais ou menos ir na contramão da tradição, porque a tradição é de que você tendo um bom método, você ensina bem a todos, de preferência no mesmo tempo, e sem grandes complexidades. Quando a nossa ideia é de ajustar as propostas aos meninos e meninas reais que estão na escola, tudo muda de figura, né? Isso se coloca no processo de alfabetização, isso se coloca no trabalho que se dá das secretarias de educação com as escolas, isso se coloca na relação entre os formadores e seus grupos de professores. Então, sempre a ideia é essa, né, de que temos lá um conjunto de questões que nos parecem relevantes de garantir, em qualquer que seja a circunstância, porém, tudo isso precisa ser ajustado àqueles sujeitos reais para os quais nossa prática se destina, né?
Então, não é fácil ser professor, não é fácil ir na contramão de um modelo predominante, não é fácil viver a situação que a gente está vivendo agora, mas como eu também costumo dizer, a escolha pela educação não é para os fracos, né? Há um conjunto de vídeos que foram enviados por vários educadores, e a Márcia fez uma referência de passagem, e você vê a garra, o compromisso em fazer o melhor por esses meninos reais que estão lá nas escolas, né? Então, como o nosso assunto é a questão da leitura e da escrita, e dentro dessa perspectiva da alfabetização, eu vou dar alguns exemplos do que significa isso de ajustar a proposta pedagógica de alfabetização, nesse caso que a gente está tratando aqui, a alfabetização inicial. A ideia, então, é a de que, se nós entendemos na alfabetização que é fundamental garantir esse princípio metodológico de ajustar as propostas aos sujeitos para os quais elas se destinam, isso significará, por exemplo, tendo alunos que vêm de comunidades em que a circulação da leitura e da escrita não é frequente, que os usos da leitura e da escrita nas famílias não acontece da maneira como acontece, por exemplo, nas nossas famílias, que temos filhos que recebem informação sobre a leitura e a escrita desde o berço, praticamente, né? Então, assim, o que é ajustar a proposta considerando esse tipo de criança com a qual a gente vai lidar na escola? Sabendo disso, por exemplo, será preciso ler diariamente bons textos para essas crianças. Por quê? Porque se sabemos que em suas comunidades, em suas famílias, não há uma circulação de livros, de atos de leitura, de usos da escrita de uma maneira socialmente contínua, digamos assim, é isso que nós temos que fazer na escola, garantir na escola aquilo que eles não têm em suas casas, né? Então, ler diariamente bons textos para as crianças é uma forma de ajustar a proposta àquilo que a gente sabe delas. Também para as outras crianças isso é importante. Todas as crianças merecem ter professores que leem diariamente bons textos de diferentes gêneros para elas, mas especialmente as crianças que não têm isso em casa precisam muito mais, né? Uma outra coisa é garantir na escola o manuseio de muitos materiais de leitura, livros, revistas, gibis, uso da internet quando isso é possível, para que o lugar onde estão os textos escritos, né, possa ser algo acessível para essas crianças, que sabemos não tem de casa, é isso que a gente está usando como referência nesses exemplos, tomando como pressuposto que o nosso sujeito da aprendizagem é alguém que não tem acesso fácil e contínuo a usos da leitura escrita lá em suas casas, em suas fazendas, em suas comunidades, né? Aí, um outro aspecto, além de ler diariamente para as crianças e garantir o manuseio de materiais de leitura em situações bacanas, em que o professor vai problematizando, mostrando como esses materiais funcionam e tudo mais, há um outro aspecto importantíssimo, que é garantir que os usos cotidianos da escrita, que muitas vezes nas escolas são assumidos por nós, professores, seja compartilhado com as crianças. Por exemplo, ao invés da gente fazer o comunicado que vai para as famílias,
fazer isso coletivamente com as crianças, né? Em vez de fazermos nós os cartazes que vão para a parede, só nós, professores, fazer isso junto com as crianças. Então, a produção de textos coletivos, mesmo que o professor seja aquele que registra, o escriba, como a gente costuma dizer, é fundamental em comunidades, em escolas que atendem comunidades que o uso da escrita não acontece continuamente lá onde a criança vive, né? Um outro aspecto que é fundamental para todas as crianças, como esses que eu estou dizendo, mas especialmente para essas que nós estamos usando de exemplo, que são as crianças que vêm para as escolas das águas, que vêm para as escolas do campo, é que toda escrita tenha destino e destinatário. A razão de ser da escrita é a leitura. Portanto, é fundamental na escola que essa função social esteja presente o tempo todo, ao invés de propor situações escolarizadas, tipo lição, coisa que só faz na escola, mas que, diferentemente daquilo que a Márcia colocou de início, né, não ocorre da maneira como deveria, que é garantir uma circulação real, com usos sociais, e tudo isso que foi o que a Márcia destacou. Uma outra coisa é ter propostas que deem sentido à escrita e à leitura na escola, muito mais do que lições, né? Projetos interessantes que podem ser muito simples, tipo assim, a turma vai se responsabilizar por fazer o cardápio diariamente daquilo que vai se comer na escola, e vai ter um lugar que todo dia, igual acontece em restaurante, tem lá um lugar onde vai encaixando o cardápio do dia, né? Então, vai ter suco, não sei do que, com lanche, não sei de que tipo. Não importa que seja pouca coisa, que seja simples, mas é da responsabilidade das crianças anotar isso, ir lá, colocar naquele lugar específico e tudo mais. Isso é um projeto muito simples, pode-se ter um projeto mais complicado um pouco e bacana, que em muitos lugares se faz, tipo assim, produzir um livro de causos contados pelos pais, né, que às vezes são causos de medo, às vezes são causos engraçados. Então, você tem na escola a produção de um livro que é de textos que circulam na comunidade, né? Ou um outro tipo de projeto muito bacana que eu tenho sempre divulgado, que é o Para Brincar De, quer dizer, nós combinamos com a turma que vamos brincar daqui 1 mês e meio, aproximadamente, de algo, né, que pode ser de salão de beleza, pode ser de mercado, pode ser de rodoviária, qualquer coisa que as crianças combinem, e que aí se cria toda uma ambientação para isso, junto com as crianças, e se produz com as crianças as escritas que têm sentido social nesses lugares que vão ser tomados como referência para brincadeira, né? Então, se pode fazer muita coisa, mas nessa perspectiva está se abrindo mão da situação escolarizada de escrita como lição, porque o professor quer ensinar a escrever, em função de propostas que deem sentido social, né, como a Márcia comentou, e que tragam esse gosto, esse encantamento por usar a escrita numa condição que é verdadeira, que imita a vida, né? Então, esses são aspectos relacionados aí à alfabetização. E, por fim, eu vou falar de 2 outros aspectos em que é fundamental ajustar as ações aos destinatários, que é o trabalho nesse período de isolamento decorrente da pandemia e o retorno depois, né? Então, por exemplo, agora
a gente soube que ter acesso ao celular não necessariamente garantiu que as crianças pudessem fazer uso do celular para realizar tudo que se imaginou que poderia encaminhar para casa pelo celular, né? Também muitas crianças não tiveram condições de operar bem com os materiais impressos que foram encaminhados, quando as redes conseguiram fazer isso, né? Então, como atingir essas crianças que nós sabemos que precisam ter a escola de alguma maneira acontecendo lá em suas casas? Então, eu vou contar a experiência de uma grande amiga minha que trabalha numa escola do campo em Campo Grande, até foi comigo para conhecer a Escola Jatobazinho quando eu lá estive, que é a Luciana Rodrigues de Souza. Ela começou com uma ação com os alunos, com o WhatsApp, não deu certo, ela gravou vídeos, e os alunos não acessavam porque o pacote de dados do celular não comportava. Daí a Secretaria Municipal de Campo Grande fez o material impresso e encaminhava para as fazendas com uma condução e tudo mais, mas os meninos não davam tanto retorno. E ela, com essa perspectiva de encontrar a melhor proposta para esses alunos reais que ali estavam, não mais ali, mas nas suas casas, teve a brilhante ideia de propor, de escrever cartas para eles, e para os pais também. E foi assim que ela conseguiu o melhor resultado na interlocução com as famílias nesse período, e que as famílias começaram, inclusive, a contar para ela das dificuldades que estavam tendo com tudo que está acontecendo nesse momento, né? Então, quando a gente se move por esse princípio de ajustar a proposta aos sujeitos reais que a gente tem, a gente vai procurando, né? Não dá de um jeito, tenta de outro, que é isso que aconteceu com esse exemplo. E para encerrar essa minha fala e a gente poder abrir para as perguntas, acho que, assim, no retorno nós temos uma tarefa fundamental, que é a tarefa de olhar para o que os meninos sabem e pensar que ajustes são necessários nas propostas, no currículo, no uso do material, para que isso que eles são e que eles sabem possa, de fato, ser considerado no daí por diante que a gente vai tocar no retorno à normalidade das escolas, pelo menos é isso que esperamos, né? Então, eu tive uma experiência pessoal de trabalhar com meninos de uma comunidade, de uma favela em São Paulo, já contei isso numa outra live, e as professoras diziam para mim, quando eu fui para essa escola, que esses meninos, eles não iriam até o final do ano. Quando fosse o meio do ano, eles evadiriam, que eles não voltariam à escola, por exemplo, depois das férias de julho, né? E eu fiquei desorientada, falei, como assim? Eu não quero que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um remanejamento das propostas, pensando, o que eu proponho para esses meninos que é mais útil para alfabetizá-los, para ensiná-los, para ajudá-los a aprender mais rapidamente. E aí, gente, eu tive uma revelação a meu próprio respeito como professora alfabetizadora. Eu propunha muita coisa que não ensinava nada para os meninos, né? Então, eu comecei a pensar assim, mas para que eu vou dar separação de sílaba para os meninos? Eu fui recolocando as prioridades num outro lugar e passei a fazer um planejamento mais enxuto e com coisas realmente que valiam a pena. Então, essa afirmação das minhas colegas de que os meninos da comunidade que eram atendidos na minha sala de aula
não voltariam depois das férias, fez com que eu redimensionasse o planejamento e parasse, por exemplo, de fazer cabeçalho. Quanto tempo um aluno passa fazendo cabeçalho, copiando coisas da lousa que ele não está aprendendo o fundamental para se alfabetizar, né? Então, eu acho que se nós tivermos esse princípio de que a boa proposta é aquela ajustada àqueles meninos e meninas que nós atendemos em nossas escolas, em nossas salas de aula, a gente vai encontrando os caminhos, principalmente se tiver junto com outras pessoas, uns ajudando os outros, podendo tirar dúvidas uns dos outros. É o que eu pensei que pudesse falar nesse momento, né, para compartilhar com vocês aí um pouco das minhas experiências e das coisas que eu ando pensando. Nossa, Rosaura, super obrigada, foi uma fala muito preciosa. Hoje o dia está animado, né? A gente está com muitos desafios tecnológicos. De fato, estamos com problemas de falta de luz em alguns lugares, muita chuva, mas tudo bem, né? Vamos lá, porque a gente está conseguindo aproveitar. Muita gente fazendo pergunta, como eu falei, acho que a gente não vai dar conta de todas essas perguntas, né? Então, a gente vai guardar elas, a gente vai tentar priorizar, vou juntar aqui algumas para a gente falar. Rosaura trouxe uma questão que eu acho que é muito importante, que está todo mundo se perguntando, né? O que vai ser desses meninos na hora que voltarem? Eles passaram um ano em casa, será que eles não aprenderam nada? O que eles aprenderam em casa? É lógico, gente, que a escola tem um papel fundamental na aprendizagem desses meninos, mas também não dá para a gente achar que o fato deles estarem em casa, eles não aprenderam nada. Eles aprenderam outras coisas, né? Mas eles continuaram aprendendo. Então, quando a Rosaura fala dessa volta, da gente olhar para o que eles aprenderam em casa e fazer esses ajustes, é super importante. Isso foi uma das perguntas que surgiram aqui, né? De alguma maneira, como é que a gente faz essas sondagens e faz esses ajustes? Então, acho que a Rosaura já trocou um pouco nessa questão. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Márcia. Na verdade, as pessoas ficaram muito maravilhadas com a sua fala, né? Quando você traz a questão da valorização da cultura local, da questão da contextualização, né? Quer dizer, o que você acha, Márcia, o que você consideraria aí, né, para falar um pouquinho mais, explorar um pouco mais esse lado desse contexto do Pantanal mesmo, né? A Rosaura também trouxe um pouco isso, mas acho que você conseguiria falar por conhecer bem a nossa realidade daí, né? Assim, o que a gente pode aproveitar desse nosso contexto para essa volta das aulas? A gente não sabe quando, né? Mas quando voltarem as aulas, né? Falar um pouquinho mais, explorar um pouco mais essa ideia dessa questão da cultura local. Pode ser? Pode ser. Então, realmente, eu olhei, né, no chat, bastante questões, são questões para uma outra live, né? Acho que a preocupação maior é a questão, né, do método, ou, né, o que fazer, né? Como trabalhar. E aí eu me recordo, né, de o penúltimo livro da Magda Soares, que é a alfabetização, uma questão de método. Então, a alfabetização não é um método, é uma questão de método. Então, é o caminho, é a forma que cada professor, né, a partir, claro, dos conhecimentos que ele vai adquirindo, e aí ela traz, claro, não nesse livro, mas outro, a questão da formação. Infelizmente, eu estou no curso de pedagogia, mas, né, as pesquisas apontam, o próprio Libânio, né, José Carlos, o Libânio da área da didática também traz isso com muita, até tristeza, né, a gente dizer isso, que os cursos de formação não formam o professor alfabetizador, né, ele, principalmente da pedagogia, ele forma tudo e não forma o professor, né, para alfabetizar, né, mas, e aí, então, a necessidade dessa formação em rede, que é um
termo, né, que a Magda Soares traz, que é essa formação que, aí vou trazer, né, a questão do Instituto Acaia, né, que eu admiro muito, a formação dos professores, né, que é feita, né, preocupa com as especificidades, né, e aí a gente vê pelas lives também, são pessoas, né, sempre essa preocupação de trazer pessoas que estão com o pé no chão da sala de aula. Então, você tem o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa mobilizar o conhecimento científico, mas traduzi-lo também na prática, né? A questão do Pantanal, que a gente tem uma riqueza cultural. Eu lembro de um caderno que foi feito, pedagógico, acho que até saiu, já tem um tempinho, vamos dizer aí, acho que já tem uns 10 anos, foi feito um material que utilizou as obras do Jorapimo, eu sei que tinha um acervo da Isulina, Xavier, ou seja, todo o material da arte, e aí me pega um poema do Manuel de Barros e põe lá, circule o ar. Então, assim, matar. Quando eu vi aquilo, né, eu acho que eu até estava estudando, eu estava no mestrado, quando a professora me mostrou, né, assim, gente, matar a arte. Então, a gente tem toda uma riqueza e que a gente não pode trabalhar, a gente precisa quebrar essa ideia. Claro, é importante, sim, a gente precisa trabalhar a questão dessa relação, grafema, fonema, né, esse conhecimento específico, mas não é a partir dele. Então, não é trabalhar silabicamente ou situar, né, o que é vogal, o que é consoante dentro de um poema do Manuel de Barros. Então, eu fiquei assim, só para trazer um exemplo, né, da riqueza que nós temos. Né? Então, quando a Rosaura traz, né, essa questão da gente trabalhar, né, de ajustar, né, então é isso, ajustar as necessidades reais, né, dos nossos alunos, é conhecer. Então, a primeira questão é ver, conhecer o que isso teria que ser em todo momento, né, até antes da pandemia, né? Quando eu falo conhecer a realidade, é saber o que as famílias têm de acesso à leitura, à escrita, né? Na cidade, a gente parte, né, do pressuposto que eles têm mais acesso do que no campo ou na escola das águas. E aí, o que nós podemos oferecer? E a formação, a gente se constitui professor, professora, alfabetizadora, nessa caminhada mesmo. A universidade, embora, né, com todos esses problemas, né, que eu trouxe, não vai formar, porque no momento que você está no chão da sala de aula, é que você vai aprender. Mas você vai conciliar, e aí sim, então, qual é o papel da formação inicial? Dar esse saber, né, esse conhecimento teórico, esse conhecimento científico de como se dá esse processo do ensino da leitura e escrita nas várias vertentes. Eu sempre falo, né, eu tenho a minha opção teórico-metodológica, trabalhei de uma forma e não exijo, né, tento convencê-los, mas não exijo que eles façam, né, porque é importante que você acredite naquilo, porque não adianta, senão o discurso é ali, quando vai lá para a escola, não é que a teoria e a prática é outra, o discurso é um, e a prática é outra, porque a teoria é aquilo que você realmente filtrou, e muitas vezes já está enraizado lá da sua escolarização, né? Não sei, acho que eu acabei falando muito, né, Renata? Ampliei muito a questão, mas é dizer que a gente precisa articular, e a primeira coisa é saber o que esse meu aluno teve de acesso. Então, é o diálogo com a família, para trabalhar a partir daí, e o principal, onde eu quero chegar. Acho que é isso. Eu tenho pensado muito que o que falta é
não estou dizendo em termos de competências, né, ou mercadológico, mas assim, a meta. Qual é o caminho onde eu quero chegar com essas crianças? Né? Eu lembro que eu sempre tive a fama de que a professora, não, a Márcia, não quero que meu neto estude com a Márcia porque ela só brinca. Mas todos estavam lendo, brincando, fazendo bagunça, e todos terminavam lendo e escrevendo, né? Então, é isso. Muito bem, Márcia, sua fala muito potente aí, muito legal. Renata. Oi, Rosário, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou te embalar aí. Ainda sobre isso, eu queria falar. Você vai embalar aí, você vai ver só o que eu vou juntar e vamos ver se vai dar certo. Eu só queria comentar em relação ao que a Márcia fala sobre essa formação inicial. O curso de pedagogia não dá conta, não só de formar professor alfabetizador, como ele não dá conta de formar o professor. Tem tanta coisa lá dentro que a gente acaba não fazendo nada bem feito, né? A gente precisa parar e repensar esse curso da pedagogia aqui no Brasil. Isso é uma questão, né? Não que eu acho que 4 anos vai ser suficiente, eu acho que essa formação continuada, ela é necessária. Mas a minha pergunta para você, Rosária, que eu acho que está aqui junto, e acho que você vai poder talvez dar uma continuidade aí e pegar esse gancho, é assim, muitas pessoas trouxeram aqui para a gente essa questão desses conteúdos, de certa forma, que estão lá colocados no currículo, que os pais pressionam, exigem, as escolas, né? Assim, esse conteúdo que tem que ser trabalhado, que está lá, e quando você traz essa questão do uso social da escrita, né? Então, a pergunta é possível conciliar essas duas coisas? Né? Como que a gente pode fazer isso? Né? Então, eu acho que era esse o caminho que eu queria te dar, eu acho que engancha um pouquinho na fala da Márcia, não sei, mas fique à vontade. O que eu acho, gente, é que assim, nós não podemos naturalizar a pandemia. Nós vivemos uma tragédia social. Não adianta a gente querer voltar para a escola e fingir que nada aconteceu. Isso é uma coisa sem nenhum sentido, e é uma tendência que a gente tem. Vai acostumando, vai normalizando, vai naturalizando, não tem o menor sentido depois de meses voltar para as escolas e tentar fazer acontecer o que era antes. Tem que fazer uma chacoalhada geral nos conteúdos, um olhar coletivo para o que nós pretendemos que os meninos de fato aprendam quando a gente ensina X, Y, Z, e o que nós vamos fazer agora, como é que nós vamos priorizar o que é mais relevante, né? Como que a gente pode desenvolver um projeto com o uso social da escrita, por exemplo, e dentro desse projeto, ir tratando de todos os conteúdos que têm a ver com o desenvolvimento desse projeto e que têm a ver com o que a gente quer que os meninos desenvolvam de capacidades, né? Então, o que as crianças precisam? Precisam aprender a ler em língua portuguesa, estou dizendo, a ler, a escrever, a falar e a escutar. Esses são os grandes conteúdos de língua portuguesa. Esses conteúdos precisam se atravessar em todas as propostas que se tem. Então, ter rodas de conversa é algo fundamental para que os meninos possam aprender a falar no espaço público da escola, né? Para desenvolver esses conteúdos relacionados ao uso da fala. Aprender a escrever é algo que tem a ver com usos da escrita com destino e destinatário, como eu dizia antes, quer dizer, pode ser muito simples a proposta que se faz, desde que esse sentido de ser uma escrita destinada a alguém que vai ler e que está em algum lugar que as pessoas possam ter acesso, é fundamental, né? Então, eu acho que, assim, organizar um currículo no retorno é pegar tudo que se tinha, que se pretendia ensinar, que vai estar lá em algum documento,
tem as indicações da BNCC, tem as indicações dos currículos locais, o que for. E olhar para isso tudo com juízo pedagógico e com trabalho coletivo na escola. Ou, se não é possível na escola, porque a escola tem poucos educadores, com outros educadores no âmbito da secretaria, em grupos do WhatsApp, o que for. Mas ir pensando como a gente vai priorizar os conteúdos que são mais relevantes para as crianças a partir da avaliação que se faz do que elas aprenderam, né? Nesse período, como a Renata disse. Então, há algo que vem desde o século passado, que é os chamados 4 pilares da educação para o século XXI, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Tudo isso é currículo escolar. O currículo escolar geralmente está voltado só para o aprender a conhecer. Mas, na volta de uma situação tão dramática como a gente viveu, a gente tem que ter questões relacionadas ao convívio, ao aprendizado de fazeres, de atitudes. Tudo isso é currículo escolar, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito séria, centrada, do que é que nós vamos, de fato, garantir para essas crianças. O mais importante é a formação das crianças, não é cumprir currículo. O currículo só é bem cumprido quando ele está ajustado a esse objetivo de formar as crianças. A Constituição Federal, que tem 32 anos, prevê, desde 1988, que a escola tem que garantir a formação integral dos alunos. Agora é a hora da gente não esquecer isso e ampliar para além do aprender a conhecer os conteúdos clássicos também, todos os outros conheceres, digamos assim, todos os outros aprenderes, né? Aprender a fazer muitas coisas coletivamente na escola, aprender a conviver de maneira solidária, colaborativa, né? E aprender a ser pessoas cada vez melhores. Isso é que conta na escola. Para isso que a escola serve. E não para ficar ticando conteúdos de um currículo que precisa ser reajustado agora de qualquer maneira. É o que eu penso. Nossa, que delícia de conversa, a cabeça aqui está borbulhando, assim, de coisas, de pensamentos. Olha, eu tentei trazer aqui para vocês um resumo das perguntas, porque foram muitas que chegaram, mas como eu brinco na minha família, eu sempre falo, quando a gente faz alguma viagem, e aí a gente fala, mas não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo, eu sempre falo, não, gente, é bom voltar com essa sensação de que faltou coisa para ver, assim a gente vai querer voltar para esse lugar de novo, né? Então, acho que hoje vamos sair daqui com algumas perguntas respondidas, mas outras tantas abertas, mas, de fato, a gente vai ficar com esse gostinho do quero mais, e espero que a gente possa organizar outras ações no ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer, a gente nem sabe, né, com essa questão de pandemia e tudo, mas, assim, a gente está com um desejo de dar prosseguimento para algumas ações, e queremos contar com vocês. Queria agradecer a Rosaura, agradecer a Márcia, agradecer o Paulo, que está aqui nos ajudando tecnicamente, a nossa querida Rafa também, que está ajudando a organizar todo esse evento, a Silvia, e a presença de todos vocês. E espero que a gente se encontre numa próxima e que seja breve. Não vai ser esse ano, tá, gente? Porque esse ano eu acho que o fôlego acabou. Mas o ano que vem nos aguardem. Boa noite para vocês e muito obrigada mais uma vez.